E aí, pessoal, tudo bem? De volta com mais um mergulho profundo aqui no Itos de Vida. Hoje a gente vai se aprofundar nas leituras de quinta-feira da primeira semana da Quaresma. É isso aí. Vamos desvendar juntos o que esses textos antigos que falam de fé, oração e ação podem nos dizer hoje em dia. Pois é, e o mais legal é ver como temas de séculos atrás continuam super relevantes, né? Totalmente. E enquanto a gente conversa, convido vocês a pensarem como tudo isso se encaixa na sua vida, no que vocês estão passando agora. Para começar, vamos viajar lá para a história da Rainha Esther. Imaginem só, ela descobre um plano para acabar com todo o seu povo. Mas a reação dela é incrível. Em vez de se entregar ao medo, Esther busca força em Deus. Ela reconhece que só ele pode protegê-la e, com muita coragem, decide falar com o rei, arriscando a própria vida para defender o seu povo. É verdade. Mas se apresentar para o rei sem ser chamada era um baita risco naquela época. Me diz uma coisa, o que te leva a crer que a atitude dela foi coragem e não impulsividade? Boa pergunta. Porque realmente era um ato usado. Mas veja bem, a Esther sabia do perigo. Ela jejuou, orou, se preparou espiritualmente e só depois dessa conexão profunda com Deus tomou a decisão de ir até o rei. Aí a gente vê que não foi uma atitude impensada, mas sim uma ação corajosa, guiada pela fé. E essa fé, essa certeza de que Deus estava com ela, deu a força que ela precisava para enfrentar qualquer obstáculo. Faz todo sentido. A gente percebe que a oração dela não foi só pedir, mas também se fortalecer para agir. E essa história, mesmo sendo antiga, se conecta com a gente hoje, né? Quem nunca se viu diante de um problema que parecia impossível. Pois é. É nessas horas que a história da Esther nos inspira. Ela nos ensina que, mesmo com medo e incerteza, a gente pode encontrar força na fé e na oração. Buscar essa conexão com Deus, pedir orientação, discernimento e coragem para agir. E essa confiança que a Esther deposita em Deus também aparece no Salmo 137, né? O salmista, mesmo passando por momentos difíceis, reconhece a fidelidade de Deus e expressa gratidão. É, mas esse salmo também é um lamento, né? Ele fala de angústia, de sofrimento. Parece que ele estava bem longe da paz que a gente costuma associar à gratidão. Como você vê essa aparente contradição. Interessante. O Salmo tem um tom de lamento, sim, mas é justamente nesse clamor que a gente enxerga a força da fé. Porque mesmo sofrendo, mesmo sem entender o porquê daquela situação, o salmista não perde a esperança. Ele se agarra à certeza de que Deus está presente, que ouve o seu clamor e que, no momento certo, vai trazer a libertação. Entendi? Ele não nega a dor, mas escolhe se apegar à fé em Deus. É como se dissesse, Senhor, não estou entendendo o que está acontecendo, mas confio que o Senhor está comigo. Isso aí. E essa confiança, essa entrega nas mãos de Deus, nos leva ao terceiro ponto da nossa conversa. A importância de colocar a fé em prática. Verdade. No Evangelho de Mateus, Jesus nos convida a pedir, procurar e bater, prometendo que seremos atendidos. Mas e aí? É só pedir e pronto. Pergunta, por quê? Logo em seguida, Jesus nos lembra da regra de ouro. Tudo que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também a eles. Ou seja, não basta só pedir. A gente precisa agir com amor, colocar a mão na massa e fazer a nossa parte. É como se Jesus dissesse: olha, eu tô aqui para te ajudar, mas você também precisa se mexer, colocar em prática o que eu te ensino. Exatamente. A fé sem ação é como uma semente que não brota. Ela precisa ser cultivada, regada para poder dar frutos. E esses frutos se mostram no nosso dia a dia, nas nossas relações, nas pequenas atitudes. Nossa, isso faz pensar, né? E a gente reza, pede a Deus, mas e aí o que a gente tá fazendo para que as coisas aconteçam? Será que a gente tá realmente colocando a fé em prática? Pois é, né? A Não. gente precisa se perguntar: como a minha fé se traduz em ações? O que eu posso fazer no meu dia a dia para colocar em prática os ensinamentos de Jesus? Sou chamado para sair da zona de conforto, né? Não se acomodar. Afinal, se a gente acredita que Deus age no mundo, a gente precisa ser instrumento dessa ação. Com certeza. E a quaresma é o momento ideal para essa reflexão, para esse mergulho interior. Um tempo de revisão de vida, sabe? Olhar para dentro e se perguntar o que eu preciso mudar nas minhas atitudes. Onde eu posso ser mais generoso, mais compassivo, mais justo. Falando da Rainha Esther, me chamou a atenção como ela usa a posição dela, a influência dela, para defender o povo. E a gente quiser que está usando nossos talentos, nossas habilidades, para fazer o bem, para construir um mundo melhor. Interessante isso que você falou. Muitas vezes a gente pensa que precisa fazer coisas grandiosas, ter um cargo importante, é para fazer a diferença. Mas a verdade é que podemos ser instrumento de Deus em qualquer lugar, em qualquer situação. A Esther nos mostra que a gente pode usar a nossa voz, a nossa posição, seja ela qual for, para lutar por aquilo que a gente acredita, para defender os mais vulneráveis, para promover a justiça. Exatamente. E voltando ao Salmo 137, a gente vê que a fé não nos protege do sofrimento, né? O salmista está angustiado, sente dor, mas mesmo assim ele se agarra à esperança. Essa força que ele encontra na fé é impressionante. Me fez pensar naquelas situações em que a gente se sente impotente sem saber o que fazer. Nessas horas, recorrer à fé, à oração, pode nos dar a força que a gente precisa para continuar. Sem dúvida. E a oração não é só pedir, é também escutar.
É silenciar para ouvir a voz de Deus no nosso coração, para receber a sua orientação, seu consolo, sua força. É tipo, Senhor, não sei o que fazer, me mostra o caminho, me guia. Isso mesmo. E essa abertura para a ação de Deus nos leva a colocar a fé em prática. Afinal, como a gente viu no Evangelho de Mateus, não basta só pedir, a gente precisa agir. Mas como a gente pode fazer isso de forma concreta no nosso dia a dia? É a pergunta que não quer calar, né? A gente pode se sentir meio perdido sem saber por onde começar. Mas acho que a chave está nas pequenas coisas. Concordo. Um sorriso, uma palavra amiga, um gesto de gentileza, uma ajuda a quem precisa. São atitudes simples, mas que podem fazer toda a diferença na vida de alguém. Verdade. E a gente pode ir além, né? Se engajar em causas sociais, ser voluntário em alguma instituição, lutar por um mundo mais justo e fraterno. São exemplos muito importantes. Mas às vezes a gente se sente pequeno diante de tantos problemas no mundo, né? E aí o que a gente pode fazer? Me lembro de uma frase de Santa Teresa de Calcutá. Não podemos fazer grandes coisas, apenas pequenas coisas com grande amor. Essa frase me inspira muito porque ela nos lembra que não precisamos mudar o mundo inteiro de uma vez, mas que cada pequena ação feita com amor já faz a diferença. Que linda essa frase. E é verdade, né? A gente não precisa se sentir sobrecarregado, achando que tem que resolver tudo sozinho. Mas, a partir do nosso lugar, com os recursos que a gente tem, a gente pode fazer a nossa parte. É como plantar uma semente, né? A gente planta e confia que Deus vai cuidar do resto. E mesmo que a gente não veja os resultados imediatamente, a gente sabe que está contribuindo para um futuro melhor. É isso aí. Esses pequenos gestos de amor, de compaixão, de justiça são como sementes de esperança que a gente espalha pelo mundo. E essas sementes, com o tempo, vão germinar e dar frutos. Mas e quando a gente erra? Quando a gente não consegue ser tão bom, tão generoso, tão paciente quanto gostaria? A gente pode acabar desanimado, como se não fosse capaz de viver a quaresma de forma plena. É normal se sentir assim de vez em quando. A gente não é perfeito, né? Mas o importante é lembrar que a quaresma é um tempo de conversão, de recomeço. É um convite para reconhecer nossos erros, pedir perdão a Deus e tentar fazer diferente. É tipo, Senhor, eu sei que errei, me perdoa e me ajuda a trilhar um caminho melhor. Exatamente. E essa humildade, essa disposição para mudar, é essencial para a gente viver a quaresma de forma autêntica. Não se trata de ser perfeito, mas de se esforçar para ser melhor a cada dia. E a gente não precisa fazer essa caminhada sozinha, né? A gente tem a comunidade, a família, os amigos para nos apoiar, para nos dar força nos momentos difíceis. Com certeza. A fé se fortalece no encontro com o outro, na partilha, na ajuda mútua. E a quaresma é um momento especial para a gente fortalecer esses laços, para estar mais presente na vida de quem a gente ama. E para quem está nos ouvindo agora, então, aproveitar esse momento para fazer uma pausa e refletir sobre tudo que a gente conversou. Pense em como você pode colocar a fé em prática no seu dia a dia. Quais são os seus talentos, as suas habilidades que você pode usar para fazer o bem? O que você precisa mudar nas suas atitudes? E lembre-se que a gente não está sozinho nessa jornada. Deus está sempre com a gente, nos guiando, nos fortalecendo, nos inspirando a sermos melhores. É verdade, né? A gente se sente tão pequenininho às vezes, né? Diante de tanta coisa para fazer, tanto problema no mundo. Dá aquela sensação de impotência, né? O que eu posso fazer para mudar tudo isso? Exato. Aí eu lembro aquela frase da Santa Teresa de Calcutá, sabe? Que a gente não pode fazer grandes coisas, só pequenas coisas com um amor enorme. Nossa, essa frase é tão poderosa. Ela meio que coloca os pés no chão de novo, né? A gente não precisa ficar paralisado só porque os problemas são gigantescos. Qualquer gesto de amor, por menor que seja, já é uma forma da gente fazer diferença. Escutar com atenção, dar um sorriso, fazer uma doação, uma palavra de conforto, tudo isso conta. É verdade. Esses pequenos atos de amor, quando a gente faz de coração, com vontade de ajudar, podem mudar a vida de alguém. E a quaresma é esse convite para a gente prestar atenção nessas pequenas coisas para fazer o bem sem esperar nada em troca. Acho que essa é a beleza da fé, né? Ela nos impulsiona para fora da gente mesmo, para olhar para o outro com compaixão, para sermos instrumentos de paz e esperança. Sem dúvida. E a quaresma é um tempo perfeito para a gente colocar isso em prática. Um tempo de conversão, de renovação, de recomeçar. Um tempo para repensar nossas atitudes, nossos hábitos e tentar viver de um jeito mais verdadeiro, mais próximo do Evangelho. Então que a gente possa aproveitar esse tempo para se aproximar de Deus, com oração, confiança e fazendo bem. E que a gente saia dessa quaresma renovados, com o coração cheio de esperança e prontos para fazer a nossa parte na construção de um mundo melhor. E que a gente nunca esqueça da força do amor, aquele amor que nos move, que nos transforma, que nos ajuda a construir um mundo mais justo e mais humano. E aí, pessoal, curtiram o nosso mergulho profundo de hoje? Deixa aqui nos comentários o que mais tocou vocês, o que vocês vão levar para a vida. E não esqueçam de dar um like no vídeo e se inscrever no canal para não perderem os próximos mergulhos. Até a próxima.